Bom dia a todos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. A mensagem de hoje tem como tema a fé persistente. E nós podemos encontrar um exemplo no Evangelho de Lucas, capítulo 5, do versículo 17 ao 26, que se refere ao relato em que alguns amigos fizeram com que um homem que estava numa maca fosse rebaixado de um telhado até Jesus, que se encontrava numa determinada casa. Esse relato é uma história bastante dramática da fé persistente, ou melhor, a fé que não aceita a resposta não e que não desiste, sejam quais forem os obstáculos. A fé persistente recebe da parte de Deus aquilo que ela necessita, e os obstáculos no caminho não são intransponíveis para ela. Aqueles que têm fé persistente receberão o que desejam, mas os outros não. Aquela casa onde Jesus estava ensinando a palavra está cheia de gente, inclusive fariseus e mestres da lei. Tantas pessoas estavam reunidas para escutar Jesus que, segundo diz a Bíblia, bloqueavam a porta. A Bíblia declara também: o poder do Senhor estava com ele para curar. O poder de Deus estava presente, repito, para curar todas as pessoas naquela casa. Mas somente um homem foi curado, e ele nem sequer estava entre os presentes na casa. Mas por que ele foi curado e ninguém mais? Porque nós precisamos ver o aspecto da fé coletiva. Tratava-se de um homem que nem sequer conseguiu entrar na casa, mas acabou sendo o único a ser curado. Se olharmos a palavra de Deus, vamos ver que o paralítico demonstrava sua fé. Afinal de contas, permitiu que fosse levado até o telhado e então baixado diante de Jesus. Quantos doentes permitiram que fossem levados ao telhado de uma casa para então serem baixados numa maca a fim de serem curados? Quando alguém está doente, precisa de muita fé para se deixar levar até em cima de um telhado e ainda mais para deixar-se baixar através de um buraco no telhado. Além disso, também seria necessária a fé da parte daqueles que subiram até o telhado carregando o enfermo. Não foi, portanto, somente do homem que Jesus elogiou a fé. Jesus também elogiou a fé daqueles 4 que levaram o enfermo e o fizeram descer através do telhado. A Bíblia diz que Jesus, vendo-lhes a fé, mandou o paralítico levantar-se do seu leito e andar. Esse comentário é interessante, pois a fé não é visível, mas as ações às quais a fé leva são visíveis. Poderíamos expressar o acontecido assim: Jesus, vendo suas ações de fé, disse: levanta-te, toma o teu leito e anda. E o homem se levantou do seu leito e foi para casa curado. Esse homem e seus 4 companheiros não queriam desistir. Quando surgiu diante deles um obstáculo à fé, uma circunstância adversa, simplesmente a contornaram. Aquele homem na maca e os 4 que o levavam poderiam ter perdido a esperança quando viram a multidão de pessoas tampando o acesso à casa, onde Jesus estava pregando a palavra. Poderiam ter dito: seria melhor voltarmos para casa. A situação aqui é impossível. Nem vamos arriscar uma tentativa. E aquele enfermo teria sido carregado de volta para casa, tão doente como sempre. Não desistiram, porém, persistiram na sua fé. Por outro lado, quando não conseguiram entrar na casa, poderiam ter dito algo que ouvimos frequentemente em nossos tempos. Pois bem, acho que não era mesmo a vontade de Deus curá-lo. E é assim que muitas pessoas definem qual é a vontade de Deus, ou seja, pelas circunstâncias. Mas a vontade do Senhor não é determinada pelas circunstâncias que surgem na nossa vida. A vontade de Deus já foi declarada e exposta na sua palavra, e ela inclui a cura.
Imagino que não era difícil tirar as telhas daquele tipo de casa. Mas, por outro lado, os que estavam na casa, escutando Jesus pregar e ensinar a palavra, ouviram espantados de repente o barulho do arrombamento do telhado. E o dono da casa, como se sentia quando aqueles 4 homens desmontavam seu telhado? Mas a lição espiritual da história é esta. Quando esses 5 homens se viram confrontados por um obstáculo, não foram simplesmente desistindo, fizeram algo a respeito. Quando não conseguiram chegar até Jesus, não ficaram com a fé desanimada, simplesmente foram por outro caminho. A Bíblia diz que Deus sempre fornecerá uma via de escape. Foi necessária bastante fé para remover aquele obstáculo, subindo no telhado e descendo doente para dentro de casa. E o paralítico também teve que exercer a sua fé. Já estava confinado no seu leito, e se seus amigos tivessem dado um só passo errado no telhado, poderia ter ficado ainda mais aleijado do que antes. Temos aqui um quadro daquilo que a fé unida, a fé coletiva, pode realizar. Temos aqui 5 pessoas, o paralítico e os 4 que o carregavam, todos com o mesmo alvo, chegar até Jesus a fim de obter a cura do homem deitado na maca. Estavam unidos no propósito, no alvo e na ação, visando a realização da tarefa. Afinal de contas, se não tivessem agido na união total, provavelmente teriam simplesmente deixado cair aquele pobre homem pelo teto abaixo. E o coitado já estava confinado ao leito sem poder andar. Se não houvesse união entre os 4 que o fizeram descer pela abertura do telhado, o doente teria caído no chão e ficado provavelmente em um estado lastimável. Para nós, há uma lição em tudo isso. Para fazer algo coletivamente em favor de Deus, você precisa viver em união. União de propósitos, união de alvos e união nas ações. Você descobrirá de fato ao ler o livro de Atos dos Apóstolos, que a Bíblia continuamente fala a respeito dos apóstolos estarem em união, de mútuo acordo. Cada vez que os discípulos ficavam unânimes, o poder de Deus se manifestava de tal maneira que, segundo Atos 4:31, tremeu o próprio lugar onde estavam reunidos. A Bíblia, como sabemos, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A fé persistente obtém favor de Deus, agrada a Deus. Esse homem foi curado, não porque a sua fé ou a fé dos seus companheiros era maior do que a fé que você e eu temos, mas porque persistiram na sua fé, apesar dos obstáculos, e porque estavam unidos em um só propósito. Não queriam abrir mão da sua fé. Como sabemos, aquele homem foi o único que saiu de lá curado naquele dia, porque não se deixou derrotar pelas circunstâncias. A qualquer momento, poderia ter dito aos 4 amigos: isso é difícil demais, levanta-me, leva-me para casa. Mas ele não fez assim. Recusou-se a desistir e a abandonar a tentativa quando as coisas não aconteceram do jeito que ele gostaria. Não quis aceitar o fracasso como parte do seu pensamento, de modo que, ao ser confrontado por um obstáculo, simplesmente o contornou. Sua atitude era: vim para ser bem-sucedido. Vim até Jesus para ele atender às minhas necessidades. Vim para receber da parte de Deus e não vou ser derrotado. Por isso, ele recebeu de Deus tudo quanto necessitava. Às vezes, nós precisamos persistir na nossa fé. Não porque Deus está nos recusando, mas porque temos um inimigo que está guerreando contra nós. Veja o exemplo desse homem na maca. Esse relato nos oferece um exemplo bíblico da persistência da fé. Não recebeu facilmente a sua cura. Você acha que não foi difícil ser levado de maca até o telhado da casa, tanto para ele quanto para os 4 amigos que tinham que carregá-lo?
Tinham que abrir caminho no meio de alguns obstáculos antes deste homem receber a sua cura. É possível que você também tenha que persistir na sua fé e continuar a se apegar à palavra de Deus, mesmo quando pareça que a palavra não está operando em seu favor. Porque às vezes temos que persistir na nossa fé, eu te pergunto. Porque embora o poder de Deus para curar esteja disponível a todos, gratuitamente, assim como todas as demais bênçãos de Deus, o inimigo tentará lançar todos os obstáculos possíveis em nosso caminho, a fim de impedir que recebamos o que Deus tem para nós. Quando nós assumimos o compromisso da fé para crer em Deus, em favor daquilo que Ele nos prometeu, precisaremos ter dedicação total neste compromisso, se é para ter sucesso. Não podemos parar no meio do caminho. Você não pode parar e ficar satisfeito com a condição alcançada, mesmo quando chegar a um nível que acha cômodo. Não, você terá que correr adiante. É como participar de uma corrida. Uma vez que entrou na corrida, não haverá maneira de fazer uma pausa para descansar. Se você quiser correr, precisará correr com os olhos postos no alvo à sua frente. O pecado supremo de qualquer corredor de meta é tirar seus olhos da meta final da corrida. Todo bom corredor sabe que corre com os olhos fixos num único objetivo, a linha de chegada, e dele nunca tira os olhos. Na carreira cristã, o alvo é o Senhor Jesus Cristo. E nós que estamos nessa corrida também não devemos deixar os nossos olhos desviarem a atenção, senão perderemos. O diabo, se você assim permitir, começará a conversar com a sua mente. E se você acreditar naquilo que ele diz e tirar os olhos de Deus, perderá terreno. Se deixar o diabo sussurrar os seus pensamentos de derrota, desânimo, dúvida e incredulidade nos seus ouvidos, você também não vai conseguir manter o olhar na meta. Nunca deixe os pensamentos do inimigo dominarem a sua mente. Pensamentos tais como: você nunca dará conta, já é tarde demais para você, você não presta. As promessas de Deus não vão ser cumpridas na sua vida. Se você ceder e permitir esses pensamentos, permitir que eles permaneçam na sua mente, o inimigo vai impedir que você receba o melhor de Deus para a sua vida. Mantenha os seus olhos no alvo, em Jesus. Você perderá a corrida se tirar os olhos do alvo. Não fixe os seus olhares nos homens. Não fixe os seus olhos nas suas próprias falhas e erros. Afinal de contas, Deus não disse mesmo que você correria essa carreira nas suas próprias forças. Pare de confiar nas forças da carne, suas ou de qualquer outra pessoa. Não é o esforço carnal que vai fazer de você um vencedor na vida. É só Jesus e também a sua palavra imutável. Afinal de contas, o que importa é o que Jesus diz na sua palavra. E Jesus diz na sua palavra que se você bater, ele vai abrir. Se você pedir, ele vai atender. E Jesus diz: se conservar os olhos no alvo, no prêmio da soberana vocação, não lhe faltará nenhum dom. A palavra de Deus funciona, não importa quais sejam as circunstâncias. Sei o que diz a palavra de Deus. Para Deus não haverá impossíveis. Diz também: nenhuma palavra de Deus voltará a ele vazia, sem cumprir o que foi enviada para fazer. Então, se você se recusar a desistir e se colocar toda a sua confiança na palavra de Deus, poderá receber da parte do Senhor tudo quanto necessitar. Apoie-se na palavra de Deus e veja a palavra lutar em seu favor. Amém? É momento de oração. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estamos aqui nesse momento, Pai,
pedindo que o Senhor afaste da nossa mente, do nosso coração, pensamentos e sentimentos de fracasso e desespero. Sabemos que somente a Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a vitória e toda a majestade. A Bíblia diz que se nós nos aproximarmos do Senhor, o Senhor se voltará para nós também. A Tua palavra também fala que tudo que nós pedimos em oração, crendo, receberemos. E neste momento estamos aqui diante do Senhor, pedir por essa pessoa que está doente, no leito de enfermidade, na UTI, no hospital. Que o Senhor venha repreender todo o mal do seu organismo, que o Senhor venha operar a cura, o milagre, dando-lhe saúde, em nome de Jesus. Vai também ao encontro dessa pessoa que está passando por necessidade, envia-lhe a provisão, tudo o que ela necessita, para a glória do Teu santo nome. Quero também te pedir que o Senhor venha repreender toda briga, toda contenda, toda divisão nesse lar e nesta casa. Mas que o Senhor coloque nessa família, Pai, a união, a harmonia, a paz que excede todo entendimento. E principalmente que o amor do Senhor seja derramado no coração de cada um, em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Antes de concluir, eu quero convidá-lo a se inscrever no canal da Igreja Poder de Cristo, canal do YouTube, cujo símbolo é uma semente. Sabe por quê? Porque a semente representa a palavra de Deus. Há poder na palavra de Deus. E hoje eu convido você a se alimentar da palavra para que ela venha se manifestar na sua vida. Seja persistente, não desista, e você também receberá tudo aquilo que você necessita. Como aquele homem que foi levado até o telhado e depois baixado até Jesus, que recebeu a cura e recebeu o milagre. Eu tenho a convicção e a certeza de que hoje também, você que me escuta, estará recebendo a sua bênção, o seu milagre, em nome de Jesus. Pastora Fátima, da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo. Glória a Deus, aleluia. Amém e graças a Deus.